Rua Rego Freitas e Rua Marquês de Tu, acontece uma feira de matérias-primas para artista plástico nenhum botar defeito. Cerca de 2.000 pessoas por domingo fazem suas compras na feira que completou 15 anos de atividades. O Edifício Itália, inaugurado em 1965, na esquina das avenidas Ipiranga e São Luís, protegido pelo patrimônio histórico, é um dos melhores exemplos da arquitetura verticalizada brasileira. Com 150 metros a partir do nível da rua, o Edifício Itália tem 44 andares, um subsolo, 19 elevadores, 52.000 metros quadrados de área construída e a capacidade para uma população flutuante de até 25.000 pessoas. Não menos famoso, podemos encontrar ao lado do Edifício Itália o Edifício Copan, que mereceu até destaque no Guinness Book. Está no Guinness Book por duas razões. Primeiro, 1.160 apartamentos. É o maior número de unidades numa área consolidada. Lógico que existem condomínios maiores que o Copan, mas com prédios individuais. E a maior área construída da América Latina, 116.000 metros quadrados em concreto. São 1.160 apartamentos, 221 garagens, 82 lojas. Habitam aproximadamente 5.000 pessoas. Olha, esse complexo começou com uma encomenda de um projeto nos Estados Unidos. Por quê? Era a Companhia Pan-Americana de Hotéis e Turismo que tinha necessidade de se instalar no Brasil. São Paulo era escolhido como sendo a área de negócio, Rio Turismo. Daí a razão pela qual eles se associaram na época ao Roxo Loureiro, um banqueiro, ok? Para desenvolver esse projeto. Esse primeiro projeto veio dos Estados Unidos. Numa segunda etapa é que se convidou Oscar Niemeyer em função já do nome deixado lá com a construção do prédio da ONU. Então ele foi convidado a fazer o segundo projeto do Copan. E na época era o quê? Um prédio mais um hotel. Por isso ele era considerado um maciço turístico. Acho também que seria muito importante para a cidade tudo que se conseguisse liberar na parte de cima do Copan. Há mais de 20 anos que está fechado a visitação, então é um dos poucos lugares que você tem visão de 360 graus da cidade. Então o Afonso, que é o prefeito do Copan, que tem cuidado muito bem do prédio, ele tem um sonho de fazer lá em cima um museu do Oscar Niemeyer, que pudesse ser uma esplanada com um lugar para coquetéis, lançamentos, um lugar de convívio, como qualquer parte do mundo que tenha um prédio com quase 40 andares, com a visão, evidentemente que seria um lugar de visita, um lugar turístico. Em média, por ano, como eu disse, nós temos aqui mais de 800 visitas. São todas elas agendadas. E, curiosamente, a maioria das visitas são de estrangeiros. Considerado decadente pelo senso comum e pouco atrativo ao faro imobiliário, os 30 quarteirões do bairro de Vila Buarque começam a sair da UTI. Jornalistas e artistas lideram o projeto Viva a Vila Buarque, de revitalização do que já foi a Broadway paulista. A revitalização cultural exatamente não é inventar nada, não é fazer com que o que existe funcione e se articule. E hoje ainda não existe isso. Cada teatro faz a sua promoção, um não puxa para o outro, não há uma conexão entre os teatros e os restaurantes. Essas instituições, embora estando no bairro, ainda não participam de um esforço coletivo, e essas em penas cegas, a proposta é que os artistas gráficos, os artistas plásticos, os cartunistas de São Paulo, cada um deles escolhesse uma dessas paredes e tomasse como tema a obra do Chico Buarque, e cada um criasse livremente essas imensas telas que estão à disposição aí, desafiando a imaginação dos artistas, tomando como base a obra do principal compositor popular brasileiro.
O projeto de pintar as empenas cegas não pode ser só um projeto de pintura, de decoração. Ele deve fazer parte de um projeto maior de revitalização do bairro, porque a Vila Buarque é um dos poucos lugares do centro, não sei se um dos poucos, mas é o lugar que mais tem moradias. Você tem vários pontos do centro de São Paulo que tem casas comerciais, que são degradados, que tem pontos turísticos, pontos históricos. Aqui não, aqui tem gente morando, gente vivendo, é um bairro vivo. Então, se a gente não conseguir envolver quem mora aqui e fazer disso um processo geral de recuperação do bairro, isso vai ser como se a gente aplicasse uma decalcomania no prédio e acabou. Não pode ser isso, tem que fazer parte não só do embelezamento, mas de você fazer com que o bairro, essa vida que existe no bairro, seja mais prazerosa e melhor. E propor a eles exatamente isso, que se reunissem num grupo, porque a ideia não é uma coisa dirigista, não, uma coisa, um prato feito, falar assim, olha, aqui está a parede, aqui está a tinta, aqui está o patrocinador e tal, que isso fosse fruto também do movimento de conquista dos próprios artistas. Nós estamos dizendo, aqui existe uma parede inteira desafiando a criatividade dos artistas. Se a gente fizer o desenho pequeno, que é o que vai acabar acontecendo, você pega o projeto, a fachada do edifício, a lateral do edifício, faz um desenho, faz um projeto, esse projeto é ampliado, isso não leva muito tempo. Pode levar um tempo maior de execução dessa ampliação e da fixação dela no prédio. Esse bairro é, sobretudo, um desafio para quem quer pensar a cidade em uma cidade melhor. O Ponto Cultura Vila Buarque, como diz o nome, ele trabalha com a região de Vila Buarque. A gente pretende principalmente articular as entidades da região, que só aqui no entorno da nossa entidade, o IPS e o Alvoré, aqui no entorno do prédio, nós temos cerca de 40 entidades na região, de alcance nacional e de grande influência regional. A gente pretende trabalhar também com ações de suporte nas áreas de vídeo, de software livre e de reciclagem de equipamentos de informática. A ideia é que a gente desenvolva essas duas ações chaves, né, esses focos prioritários em Cineclube e Web Rádio, que vão ser as ações que vão trabalhar essa articulação com as entidades do bairro aqui da Vila Buarque, né? Então a nossa programação será muito voltada para o curta-metragem e o documentário, o que não quer dizer que também não trabalhemos com a questão do longa-metragem, né? E a formação de público, o debate, tudo organizado na forma de ciclos. Então, por exemplo, ciclos mensais, até para a gente poder distribuir um folheto no bairro avisando, olha, este mês o tema é tal, e em cada um dos fins de semana a gente exibirá tais e tais filmes, e fazer assim um ciclo completo, né? No nosso caso, a Web Rádio Vila Buarque, ela pretende trabalhar de uma maneira relativamente simples, mas que a gente acha que é bastante importante. Que é, primeiro, ter uma parte da programação nesse nosso site, né, na internet, que é onde vai estar disponibilizada a Web Rádio, uma parte para arquivar diversas produções e registros em áudio feitas pelas entidades e pelas instituições da região. E uma segunda parte seria uma espécie de uma faixa de rádio com programas de rádio mesmo, né? Então a gente vai organizar, ver quais os grupos e as pessoas da região que têm interesse em produzir os seus próprios programas, né, com as suas próprias temáticas, as suas próprias reflexões, enfim, a sua linguagem diferenciada, cada um com a sua, e transformar esses diversos programas numa faixa de programação que pode começar, por exemplo, com 2 horas de programação e ficar se repetindo durante todo o dia, de maneira que um internauta, alguma pessoa que esteja acessando a internet e que, por exemplo, queira saber o que está se passando, ouvir uma rádio, como se fosse uma rádio qualquer, ela clica no nosso site e vai ouvir aquela programação, né, da Rádio Vila Buarque. A parte de arte e cultura aqui no Centro José Lio Góes do Sapori, na Avenida Ipiranga, tem o seguinte objetivo: trazer os artistas menos favorecidos da mídia, que é uma dificuldade muito grande que os artistas encontram, e trazer pessoas que trabalham na mídia para que venham assistir os artistas. Por quê? Porque assim eles têm uma forma especial de ter um contato. A gente procura espaço, cinema, música, o teatro, procura um espaço e não existe. A gente encontrou esse espaço aqui no Arte e Cultura, no Sapori de Rose. Já conheci aqui esse espaço porque uma vez uma amiga fez uma festa aqui de aniversário. Eu achei maravilhoso, um espaço bonito demais, tem umas características artísticas maravilhosas. Normalmente vem produtores, pessoas da Rede TV, SBT, Rede Globo. Se o artista fosse lá,
teria uma dificuldade muito grande, porque eles são muito assediados. Aqui dentro de um espaço cultural, no meio da semana, eles podem tomar um drink, comer alguma coisa, nós damos o jantar de graça, então eles podem trocar figurinhas e até mostrar o seu trabalho, como tem acontecido muito no espaço José Hélio Goy.